Olá pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais, ou aqui a gente fala de infecções, erros médicos, preconceitos e faço uma visão mais crítica sobre a medicina e os médicos e conto histórias pessoais minhas experiências com a medicina e os médicos e os hospitais. Não boas, não é à toa que eu venho para a esteira praticamente todos os dias, dou um tempo pro meu corpo, claro, porque a atividade física você precisa fazer, tá? No mínimo 40 minutos por dia, uma atividade física. Mas você precisa também dar um intervalo pro seu corpo, tá? É importante. Tudo que é demais faz mal, tá? E aí eu, claro, revezo com caminhadas na rua, faço tudo a pé, venho pra minha esteira. Não como nada, não bebo refrigerante, porque eu não gosto, e não bebo, não fumo, tomo cúrcuma, ora pro nobis, e faço uma alimentação saudável sempre, tento colocar sempre frutas na minha alimentação, e agora eu tô tomando mais água, tá? Ainda mais porque eu tô tomando antibiótico, por causa do meu dente que tá me preocupando muito. Eu tô com uma infecção bacteriana, por ironia do destino. Meu pai morreu, né? Meu pai morreu há 3 meses, num hospital aqui que eu não suporto, né? Eu não falo o nome desse hospital, ele tá me censurando, esse hospital não vai adiantar, tá? Então eu não vou falar o nome dele, mas já falei aqui, não vai adiantar me censurar, tá? Eu vou seguir contando a minha história. E por orientação do meu advogado, eu não vou falar o nome deles por enquanto, até eu me defender deles, tá? Então, meu pai morreu, tá? Ele veio para fazer biópsia nesse hospital, muito famoso, muito conhecido, tá? Todo mundo diz, mas não é tudo isso, eu estive lá muitos meses. Eu estive no primo pobre deles, tá? Eles têm o primo rico e o primo pobre, eu estive no primo pobre, tá? E, então, eu estive lá, meu pai teve várias infecções hospitalares, mais de 7, tá? É um absurdo isso. Vocês vão falar, é normal infecção hospitalar? Não, não é normal. Se você estudar, eu estou estudando infecção hospitalar, não é normal. Infelizmente, a gente vive num país em que a ignorância, a falta de informação impera. E o fake news, o que a gente não faz aqui, tá? E aí, a classe médica colabora para isso, né? Em falar para as pessoas que a infecção hospitalar é normal. A classe médica colabora para desinformação da comunidade. Os médicos colaboram com isso, né? Para que as pessoas continuem ignorantes sobre a infecção hospitalar, tá? Os próprios médicos, enfermeiros, né? Técnicos, hospitais, instituições, tá? Por que eles colaboram para isso? Porque eles são responsáveis pela infecção hospitalar. Eles são os responsáveis. Porque a infecção hospitalar está ligada à falta de higiene deles, dos hospitais, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos. Então, por isso que eles vendem essa ideia mentirosa de que é normal a infecção hospitalar. Não, não é normal. Você vai estudando, você vai entendendo que não é normal. É efeito adverso. A Organização Mundial da Saúde diz isso. É erro da saúde, erro médico. Efeito adverso e pode ser evitado. E é uma vergonha hoje em dia você ter pessoas com infecções hospitalares no hospital. Uma vergonha, tá? Porque isso pode ser evitado se a gente tiver profissionais mais responsáveis e hospitais mais responsáveis, que é o que a gente não tem. Então existe todo um sistema perverso, principalmente nos países subdesenvolvidos, que alimentam a infecção hospitalar. E principalmente nos hospitais particulares e conhecidos, famosos, os maiores, tá? Porque esses hospitais maiores, eles camuflam os números de infecções hospitalares que eles causam. Os maiores são os piores, os mais conhecidos, que todo mundo acha, que demais. Esses hospitais são os piores, porque eles camuflam esse número de infecções hospitalares. E mais, eles censuram, tá? E eles, claro, não são punidos, porque existe um sistema que protege esses hospitais, tá? É isso. Então, quando eu leio uma matéria, como saiu hoje, né, da Palmirinha, né, Palmirinha, cozinheira famosa, que faleceu hoje de insuficiência renal aguda,
e eu li todo o histórico dela e aonde ela morreu. Eu conheço esse hospital, tá? E não gosto desse hospital. E tenho um histórico para não gostar, tá bom? Então, mas eu não posso falar muito, porque... Mas se vocês verem esse canal, vocês vão entender por que eu não gosto desse hospital, tá? Então, eu entendi perfeitamente bem que provavelmente a morte dela está ligada à infecção hospitalar. Certeza, tá? Porque a insuficiência renal está ligada a antibióticos e a infecção hospitalar. Está ligada a isso. Bactérias, né? Bactérias, fungos, porque você, quando começa a estudar infecção hospitalar, você vai entender que os antibióticos, eles atacam o rim, tá? E a infecção hospitalar, ela ataca o rim. E quando você vai lendo o histórico dela, eu li o histórico dela de várias internações. Ela teve vários casos, ela teve vários momentos que ela se internou, porque ela teve infecção urinária. É infecção hospitalar. Urinária. Que é gravíssima, é uma das infecções mais comuns. E ela foi internada ainda, provavelmente. Ela trouxe, ou ela pegou lá, e ela provavelmente pegou outras, né? E ela teve várias internações. Tá? Então a pessoa vai sendo internada, ela vai ficando pior, né, no hospital, porque ela vai pegando outras. E outra, ela vai tomando mais antibióticos fortíssimos, de alto espectro. Porque é o que eu falei, os médicos não sabem administrar antibióticos. Tá? E eu vi isso. O que acontece? Geralmente, quem administra os antibióticos são intensivistas que não são infectologistas. Tá? O infectologista, ele tem que estar diariamente atendendo os pacientes. Ele não aparece, ele aparece de vez em quando. Quem fica são intensivistas. Intensivista, ele não tem formação. Não é especialista. Pode ser que tenha um ou outro, mas a maioria não é. Então ele vai ficar dando um monte de antibióticos. O que isso vai acontecer? O que vai acontecer isso? Que é o que eu já falei aqui. Eles vão criar superbactérias e superfungos. E eles vão prejudicar o paciente. Eles não vão curar o paciente, eles vão prejudicar o paciente. Então provavelmente foi isso que aconteceu com ela, né? Eles foram dando muitos antibióticos, né, durante todas as internações dela. Prejudicaram o rim dela, que poderia já ter problemas, porque é aguda, né, o problema dela. Ela já podia estar com problema sério, já vindo de outras internações. Mas com certeza está ligada a isso, a infecção hospitalar. Quando eu ouço alguém falar que a pessoa teve, uma pessoa de idade, que já tem um histórico de infecção urinária, infecções, hospital, foi internado no hospital, e teve problemas de insuficiência renal, tá ligada, né? Já tem uma ligação. Eu não tô falando que é isso, eu tô falando da prova que faz sentido. É uma reflexão que eu tô fazendo, né? Frente aos estudos que eu estou fazendo, as leituras, e frente ao que eu vi no meu pai, né? Tem a ver, sim, com antibióticos e com infecção hospitalar, porque as bactérias e os fungos, eles atacam, todos que eu estudei, eles atacam o rim. E os antibióticos também, tá? Então, tenho quase certeza que tem uma ligação. Eles não vão falar no hospital, né? Que é infecção hospitalar, mas tem a ver, provavelmente. E ainda, quando eu ouvi o nome do hospital, então, é que é o Primo Rico, né? Tá? Sem comentários, tá? Vocês tirem suas próprias conclusões. Mas eu estou estudando infecção hospitalar sozinha, tá? Além de textos, muitos textos, porque para você fazer uma visão, você ter uma reflexão sobre as coisas, você não precisa ouvir especialistas, né? Eu estou ouvindo especialistas também, mas você tem que fazer uma leitura crítica do que você ouve do especialista, tá? E você tem que ler vários textos de vários profissionais, né? Você tem que entender quem está passando aquela informação, da onde ele está passando, para entender qual é o interesse
Tá? Você tem que ler sempre um texto com muita crítica e você tem que sempre ouvir a informação do profissional com muita crítica. Você tem que entender de onde ele está falando. Qual é o interesse dele passar essa informação? Muitas vezes ele tem o rabo preso, né? O infectologista, ele tem o rabo preso, né? Por quê? Para ele é interessante, né? A infecção hospitalar. Ele precisa, né, que as pessoas tenham infecções, porque ele ganha dinheiro com isso. Tá, é verdade. É duro, mas ele ganha dinheiro com isso, né? O médico também, ele precisa que a pessoa fique doente. Ele vive disso, ele vive de pessoas doentes. O hospital precisa de gente doente. Ele vive disso, né? Então você tem que entender. A indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com produção de antibióticos. Então, para a indústria farmacêutica, interessa? Vocês acham que interessa para a indústria farmacêutica resolver o problema das infecções hospitalares? Me perguntem, me respondam. Vocês acham que interessa para eles? Eles pararem de produzirem? Vocês acham que interessa as pessoas pensarem, resolver o problema da infecção hospitalar? Vocês acham que isso interessa, né? As pessoas reduzirem o uso de antibióticos nos hospitais. Vocês acham que é interessante isso para a indústria farmacêutica? O que vai acontecer? Vamos pensar. Eles vão produzir menos remédio. Eles vão ganhar menos. E mais, conversando com uma técnica de enfermagem uma vez, na rua, ela me passou uma informação muito interessante de bastidor. Tá? De bastidor. Ela falou o seguinte, que os hospitais ganham muito quando um paciente consome antibióticos. Eles ganham muito, né, com um convênio, porque o antibiótico é caro. Então, interessa para o hospital o paciente consumir antibióticos. Então, vocês vão vendo que é perverso. É perverso, tá? Então, muitas vezes eles jogam muito antibióticos na pessoa, eles não melhoram a pessoa, eles criam superbactérias e superfungos. Eles ganham dinheiro em cima desse paciente. É perverso, né? O hospital é perverso. A gente tem que entender que o hospital não é humano, como ele fala. Humanos, não somos humanos, não somos... Não são. O hospital é uma empresa. Ele ganha dinheiro com você. E com a sua doença. E com a sua internação. Quanto mais você ficar lá, mais dinheiro ele vai ganhar. Então ele não é humano. Tá? Ele não é humano. Nem pouco. Médicos também, eles ganham, né, dinheiro com a sua doença. Por isso que ele vai muitas vezes te mandar fazer um monte de exames e vai ficar arranjando pelo em ovo. Tá? Por isso que eu falo, a melhor coisa é você cuidar da sua saúde e não vá a médicos. Não vá a médicos, vai precisar. Se você estiver sentindo muita dor, estiver morrendo aí, vai. Eu faço isso, eu não vou a médicos. Eu não vou. Eu não vou, e é por isso que eu tô assim, bem razoável. Agora eu tô com acidente, assim, com esse problema. Mas eu achei que eu tivesse adquirido isso naquele hospital, tá? No hospital, meu pai teve 8 bactérias, porque quando você leva um pai para fazer uma biópsia e ele pega 8 infecções hospitalares, é óbvio. Qualquer coisa que você pegar, você vai saber, você vai achar que é de lá, né? 8? Não é um hospital confiável, né? Então, não, o meu dentista falou que não, eu não peguei lá, tá? Mas é só falar em bactéria que eu acho que é de lá, tá? É lá daquele hospital, tá? Ele ficou já como sinônimo de hospital com bactérias, tá? Porque imagina, um pai ter 8 infecções hospitalares, é muita coisa, né? Então, quando eu ouço o nome desse hospital, ligado a alguma morte, eu sei que tá ligado à infecção hospitalar, tá? Me desculpa, mas é um hospital que já ficou um histórico, né? Porque é um problema de gestão, de direção, né? Se ele tem esse problema, se ele causa infecções, se ele causou 8 infecções hospitalares pro meu pai, né? Pensem vocês, não só pro meu pai, né? Provavelmente, não estou falando, não estou afirmando, tá? Mas é uma questão de você pensar, né? Meu pai não deve ter sido o único, né? Então, você já leu o histórico, ou leu o histórico da Palmeirinha. Tá? E eu estou estudando infecções hospitalares. Então, fez todo o sentido dentro do meu estudo. Insuficiência renal. Tá? É um quebra-cabeça que você vai montando. Tem ligação com infecção hospitalar. Tem. Ela tem um histórico. E ainda nesse hospital, então, tá explicado.
né? Então, gente, a gente tem que refletir. Eu não estou fazendo insinuações, é vocês que têm que pensar, tá? Aqui a gente vai fazer um canal reflexivo. Vocês têm que pensar com a própria cabeça de vocês, porque eu estou dando a minha visão. Vocês têm que pensar, tá? Fazer sua própria leitura sobre as coisas, né? É que como eu estou estudando infecção hospitalar, eu não tenho rabo preso e eu tenho uma visão crítica, já inclusive de alguns hospitais, porque eu já tenho uma experiência, né? Principalmente com um hospital em especial, porque eu estive dentro dele, e já citei ele aqui, né? Então, eu tenho uma visão desse hospital, conheço esse hospital por dentro, tá? Apesar dele fazer uma propaganda muito bonita dele, todo mundo acha ele demais, mas eu estive dentro dele, né? Então, eu sei como ele é, tá? Então, quando alguém morre dentro desse hospital, eu sei. Dependendo do que a pessoa morre, eu sei, tá? Eu tenho uma ideia, tá bom? Então é isso, gente. Cuidem da sua saúde e vejam esse país e a medicina de uma maneira mais crítica, mais reflexiva. As coisas não são o que parecem ser, tá? Os hospitais não são bonzinhos. Não sei se vocês viram agora, semana passada, tem uma família processando o sírio-libanês, tá? Por erro médico. A médica deu remédio errado para a criança. Tá? E os médicos continuam atuando. Olha o absurdo desse país. Pra vocês verem como a medicina, ela é corporativista e ela faz coisas erradas. Esses médicos não poderiam estar atuando. Eles não poderiam. E esse hospital tem uma fama. Então, isso é um caso, hein? É uma família que foi atrás e foi, né, que processou. Imagina as pessoas que não processam, não tem dinheiro para processar, não vão atrás, porque vê que o hospital é grande, né, e que tem todo um lobby, né, porque tem um lobby com esses hospitais grandes, e eu tô vendo isso, tá? Eles têm costas quentes, os hospitais grandes no Brasil têm costas quentes, tá? Eles conseguem se sair bem, tá? Então, vocês imaginem o que não acontece nesses hospitais grandes, particulares aqui nesse país, que a gente não sabe. Imaginem! É Brasil, gente, Brasil. É hospital premiado. Depois eu vou falar das empresas que são premiadas, muitas empresas grandes, premiadas e fazem sacanagem por baixo. Tá? Eu vou contar. Tem que ter muito. A maioria das empresas brasileiras grandes, premiadas, né? Exemplos e tudo fazem sacanagem, inclusive com relação à sustentabilidade. Então, um hospital ser premiado não quer dizer nada, tá? Pelo contrário, é para tapar o buraco, tá? O hospital é o que ele faz de ação, né? Um hospital que causa 8 infecções hospitalares com um paciente, acho um pouco estranho ele ser premiado, hein? Mas no Brasil, tá? Até, gente. Tchau, tchau.